E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, sou um dos sócios fundadores da Inco. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um assunto bem legal. Quando começamos a Inco, o nosso foco era dar acesso ao pequeno investidor a algumas oportunidades de investimento que ele antes não conseguia investir, que estavam disponíveis apenas aos bancos ou grandes investidores. O que a gente não contava é que mesmo os grandes investidores iriam começar a investir através da nossa plataforma e preferir montar uma carteira diversificada aqui do que comprar mesmo um apartamento na planta, por exemplo. Então, conversei com algum desses investidores para poder entender melhor e vou compartilhar hoje com vocês. Primeiramente, pessoal, para quem não tem familiaridade com o mercado imobiliário, deixa eu explicar para vocês como que funcionava antes de forma bem simples. Uma construtora tinha ali um terreno e ia transformar em um prédio. Logicamente, aquela construtora precisava de capital para poder fazer toda aquela obra. Então, quais eram as opções que ela tinha antes? A primeira seria os bancos. Então, ela recorria ao banco para poder pegar um financiamento. Mas esse processo, pessoal, era muito burocrático, muito demorado e muitas vezes a taxa era muito cara. Então as construtoras muitas vezes faziam um outro formato, que era buscar investidores pessoa física, que era o que eu falei antes, investimentos que apenas grandes investidores tinham acesso, que seria, por exemplo, abrir ali oportunidade de venda de imóveis na planta. Ou seja, a construtora colocava alguns imóveis antes do prédio estar pronto, com um preço descontado, o investidor comprava aquele imóvel mais barato do que quando estivesse pronto, contando com aquela valorização. E a construtora conseguia assim uma forma de se financiar. Isso funcionou por muito tempo, até hoje ainda funciona, muita gente ainda gosta de fazer esse investimento, mas ele tem alguns problemas. E hoje eu vou explicar para vocês quais são os problemas e como você pode se proteger dele montando uma carteira diversificada através da Inco. Em primeiro lugar, pessoal, está a questão financeira mesmo. Então, quando você vai comprar um apartamento na planta, você não vai fazer isso com 5 mil, 10 mil, 50 mil reais. O investidor tem que colocar um alto capital. Então, por um lado, muitos investidores não conseguiam ter acesso a esse tipo de investimento, e por outro, mesmo os que conseguiam, muitas vezes estavam se expondo muito ao risco daquele negócio. Por quê? Eles não estavam diversificando, estavam alocando um percentual muito alto da carteira naquele empreendimento. Em segundo lugar, está o conhecimento técnico. Para fazer um investimento desse tipo, pessoal, você precisa saber avaliar a construtora, avaliar o empreendimento, ver se está tudo de acordo com a norma. Caso contrário, o investidor pode assumir riscos que ele às vezes nem sabe que está assumindo. Em terceiro lugar, está o risco operacional do negócio. Quando você investe desse tipo de investimento, né, comprando um apartamento, você está assumindo o risco operacional do negócio. Então, por exemplo, você comprou um apartamento na planta, considerando que você ia ficar com ele, a obra ia durar 2 anos, e depois disso mais uns 6 meses para poder vender. Mas e se a obra atrasar? E se depois do prazo você demorou a vender aquele apartamento? Com isso, você assumiu o risco operacional do negócio, de forma que, caso seja também um cenário positivo, vendeu mais rápido ou mais caro, você vai ganhar. Mas no cenário negativo, você também vai perder. Então, ou seja, você está dentro do risco operacional do negócio junto com a construtora. Agora que vocês entenderam bem como que funciona esse tipo de investimento, ficou claro, não é qualquer um, certo? Por isso mesmo que a gente ouve tantos casos de pessoas que se aventuraram e compraram um apartamento na planta sem entender muitas vezes o que estava fazendo e acabaram perdendo dinheiro ou até mesmo perdendo tudo com a construtora quebrando. Então, pessoal, a gente tem visto muitas pessoas qualificadas mudando a estratégia e passando a pulverizar o risco, diversificando através da plataforma Inco em vários projetos. E aqui hoje eu vou explicar para vocês então qual que é a vantagem nessa estratégia deles em relação a comprar um apartamento na planta. A primeira vantagem, pessoal, é a questão financeira. O investimento mínimo aqui da plataforma Inco é de apenas R$500. Isso serve tanto para dar acesso ao pequeno investidor, mas também para os grandes investidores, ajuda muito na diversificação. Então o que a gente percebe? Que ao invés de um investidor comprar um apartamento na planta colocando ali 1 milhão, por exemplo, ele pode pegar esse mesmo R$1 milhão e diversificar aqui na plataforma da Inco em 20 projetos, 50 projetos, 100 projetos. Ele pode fazer o que ele quiser. Com isso, ele vai mitigar os riscos e montar uma carteira pulverizada. A segunda vantagem, pessoal, é a questão da análise dos empreendimentos. Quando você vai comprar um apartamento na planta, você não tem acesso ao balanço patrimonial daquela empresa, imposto de renda dos sócios, você tem acesso a pouquíssimas informações. Aqui na Inco, todo projeto que é lançado, ele passa por uma análise de crédito da nossa equipe e você também tem acesso às informações. Então o investidor consegue fazer a própria análise com muito mais informação do que ele teria se ele estivesse comprando realmente um apartamento na planta. A terceira vantagem, pessoal, é que diferente de um investimento direto comprando um apartamento na planta, o investimento aqui na Inco você não corre o risco operacional daquele negócio, e sim apenas o risco de crédito da empresa. Ou seja, se a obra atrasar, se a venda atrasar, seu capital vai atrasar também? Não. A empresa assume com você uma dívida com prazo, taxa e formas de pagamentos definidas. De forma que, caso ela não pague, mesmo se ela teve um problema com a obra, ainda assim ela continua tendo que honrar aquela dívida. De forma que, caso ela não pague,
tanto a empresa como as garantias poderão ser executadas. Uma outra vantagem bem legal, pessoal, é você conseguir montar uma carteira com produtos de características muito diferentes. Ou seja, você pode pegar captações com prazos curtos, prazos longos, você pode pegar captações pré-fixadas ou pós-fixadas, que vão se comportar de formas diferentes de acordo com a evolução da economia. Enfim, você pode montar uma carteira bem balanceada e com isso mitigar ainda mais os seus riscos. Então é isso, pessoal. Por isso que a gente sempre fala, a Inco é para todos. Seja para o pequeno investidor, que agora tem acesso a esse tipo de produto financeiro, como também para os grandes investidores, que agora conseguem fazer esse investimento de uma forma bem mais simples, bem mais prática e conseguir ainda diversificar muito mais. Se você ainda não é investidor, baixe o app agora mesmo e seja bem-vindo à Inco.